Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h50, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 29 de outubro, é aniversário da cidade de Aurora do Tocantins, no Tocantins, São Tomé, no Rio Grande do Norte e Campo do Tenente, no Paraná. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o Dia das Flores e o Dia do Livro. Eu recomendo o livro do Silvio Navarro, sobre o assassinato de Celso Daniel. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Recomende os meus, pô. Pô, recomendo todos. Os 4, mesmo que tá fora de catálogo. Peraí, o Lacombe me contou hoje que ele tem uma fila enorme de livros. Quantos são? Para ler. Eu tenho 65 livros esperando a leitura. Poxa vida, vai ser complicado. Leiam, com essa... leiam. Essa vida é tão corrida, né? A sensação que a gente tem é que a gente conseguia ler muito mais antes do que hoje em dia. Não sei se tem essa sensação? Cheguei a ler um livro por semana. Hoje em dia tá difícil. Exatamente. 4 ao mesmo tempo, um de cada gênero. Agora tá complicado, montar acelerado. Por falar em gênero... É o assunto de hoje. Olha, você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos um Twitter oficial, um Instagram oficial, o endereço é o mesmo, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação, use sempre a hashtag Opinião no Ar. Vamos ao assunto de hoje, então, ideologia de gênero. No próximo dia 11, o STF vai se debruçar sobre o tema. Você acha que as escolas devem falar, já na educação básica, na educação infantil, de sexualidade, de gênero? O tema hoje é sensível, né? E aqui com a gente no estúdio estão o educador Felipe Neri, professor Felipe Neri, muito obrigado pela sua participação, bom dia. Bom dia a todos, uma alegria. E a psicóloga Maria Elisa Laureano, muito obrigado pela sua participação, bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Então, fiquem ligados, ideologia de gênero é o tema de hoje do Opinião no Ar. 11h56, horário de Brasília, Opinião no Ar de volta. A gente vai direto à redação da Rede TV, do Rede TV News, né? Porque teve um ataque à faca hoje em Nice, no sul da França, deixou 3 mortos e vários feridos. Quem tem as informações é a Estela Freitas. Bom dia ainda, Estela. Olá, bom dia, Lacombe, a todos que acompanham a Opinião no Ar. Olha, o prefeito de Nice, Christian Estrosi, classificou o ataque como terrorismo islâmico. Ele declarou que o suspeito chegou a gritar várias vezes, Alá é o maior, em árabe. O ataque a facas aconteceu na Basílica Notre-Dame de Nice e nas ruas ao redor. 3 pessoas morreram, um homem e 2 mulheres. Uma das vítimas foi decapitada. Outras pessoas ficaram feridas. O homem suspeito do ataque foi baleado e preso. E a França ainda sofreu mais ataques nessa quinta-feira. Perto da cidade de Avignon, no sul do país, a polícia matou um homem que ameaçou pessoas com uma arma. Na Arábia Saudita, o agente de segurança do consulado francês ficou ferido depois de ser atacado com uma faca. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, elevou o alerta de segurança ao nível máximo em todo o país e disse que a resposta do governo vai ser implacável. O presidente Emmanuel Macron está em Nice e, num pronunciamento, pediu a união do povo francês na luta pela liberdade religiosa. A França vem sofrendo uma onda de ataques, especialmente depois da morte do professor Samuel Paty, que foi decapitado por mostrar uma charge do profeta Maomé numa aula sobre liberdade de expressão. É isso, Lacombe, agora é com você aí no estúdio. Obrigado, Estela. A cobertura completa desse ataque, então, você acompanha no Rede TV News. E o nosso assunto hoje aqui no Opinião no Ar é ideologia de gênero, né? No próximo dia 11, o STF vai se debruçar sobre esse tema. Então, vou começar a nossa conversa com o educador, com o professor Felipe Neri, para entender o que exatamente o STF vai analisar agora no próximo dia 11, professor. Então, vai ocorrer a votação de uma ADI, uma ação direta. De inconstitucionalidade. Exato, foi impetrada, pedindo, então, pleiteando que os planos de educação, que no ano de 2014 até 2016, planos nacional, estadual e municipais, que retiraram a expressão gênero, que se torne, então, que se diga que aquilo foi inconstitucional. Aquilo que democraticamente foi discutido no Congresso Nacional por 1 ano e meio e no Brasil inteiro por praticamente 3 anos, e tudo aquilo não valeu e que seria inconstitucional. Ainda que no Congresso Nacional tenha uma comissão que julgue se é constitucional ou não. Então, o Supremo vem agora, então pode voltar e pode passar em cima pelo Congresso Nacional e claro, pela democracia, pelo que o povo decidiu. Tá, então, dependendo da decisão do STF, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que pode vir pela frente. 12:01, o assunto hoje, ideologia de gênero. Amanda, a pergunta é sua. Primeiro,
Eu acho que existe um entendimento diferente, né? Quando você usa esse termo ideologia de gênero, que os críticos veem como pejorativo e preconceituoso. E o termo correto, mais aceito pela ciência, seria identidade de gênero, né? Porque ideologia parece você vender uma ideia de que, se você for tratar de questões de gênero na escola, você estaria influenciando crianças e adolescentes a se tornarem homossexuais ou transexuais, como se isso fosse possível. Isso não é verdade, né? Como não existe opção, escolha sexual, existe orientação sexual, porque a pessoa nasce assim, com essa atração, com esse desejo, e isso é determinado em grande parte por um fator biológico. Eu também gostaria de acrescentar o que o professor falou sobre a ação direta de inconstitucionalidade do PSOL. Ele chama a atenção para a ausência do termo gênero no Plano Nacional de Educação, para dizer também que deveria haver um combate ao preconceito, à discriminação, ao bullying por questões de gênero, orientação sexual e identidade de gênero nas escolas. As escolas deveriam priorizar esse ambiente plural e diverso, como preconiza a Constituição, né, que fala em igualdade, que fala também em combate à discriminação. O senhor não acha, professor, que esse combate ao bullying, à discriminação, à violência tem que ser ensinada às crianças e aos adolescentes no âmbito escolar? Não é importante passar essa mensagem, professores, diretores, educadores? Muito bem, então vamos aqui, voltando um pouquinho que você falou, né, sobre a questão da identidade de gênero ou ideologia de gênero ou teoria de gênero, só para a gente conceituar e, claro, conceituar seguindo aquelas que, inclusive, falam favoráveis a gênero. Então, não há um reconhecimento de identidade na questão de gênero. Judith Butler, no seu livro Problema de Gênero, ela mesma menciona, ela advoga pela superação de uma identidade, de um sistema patriarcal, opressor, que fala de identidade, essencialismo, coisas assim que ela vai tratar na sua obra. Então, quer dizer isso aqui na prática para quem quer entender? Olha, eu não estou defendendo uma pessoa, eu falo que não tem algo definido, não existe. Então, que o fator cultural é aquilo que impera. Então, não há... Mas essa é a visão da Judith Butler, né? Que é uma filósofa, é uma pensadora, não, mas a psiquiatria já encara o fator biológico presente em crianças com 4 ou 5 anos de idade, que às vezes se olham no espelho e não se reconhecem com o seu sexo biológico. Aí a gente tem que ver o seguinte, quando a gente está falando de bebezinhos, não tem questão cultural no bebezinho. O bebezinho está ali, existem vários estudos sobre isso, você nota que o bebê não foi colocado para ele, age, tem um comportamento deste modo. O que se verifica claramente é que não tem questão comportamental. Então, ele tem ali algo definido dele, que não é apenas biológico, é verdade, mas também é biológico. Então, a gente não extrapola como se, de fato, o fator externo, o fator cultural fosse um imperativo, que é o que gênero quer dizer. Ele quer negar a realidade. E, inclusive, quando você fala que tem uma teoria, uma questão científica, muito pelo contrário. Todas as teóricas de gênero dizem claramente que elas não querem provar nada. Não há embasamento científico. Você está extrapolando a própria ciência. Veja, se colocamos isso numa escola, biologia, temos que esquecer toda uma tradição milenar do que nós conhecemos sobre o ser humano, cromossomos, hormônios, do que próprio é do ser humano. Dizer que tudo isso aqui é praticamente como nós somos subjugados, nossos órgãos genitais que se complementam, ou seja, aqui não tem questão comportamental. Ninguém vai negar isso, só que existe uma questão biológica e existe uma questão psicológica, que é como você se vê, como você se reconhece, por quem você se sente atraído. Na realidade, nós estamos falando de crianças, né? Porque é disso que vai tratar, de plano de educação, e não a questão adulta. Então, por isso, eu acho que é importante a gente colocar um detalhezinho. Mas isso começa a se manifestar nas crianças, aos 4, 5 anos. Só colocar o seguinte, o gênero, para a gente entender de modo bem simples, ele é uma plataforma política. Se ele não tivesse esses grupos fundamentalistas que não têm embasamento, são anticientíficos, se eles não tivessem essa força de lobby em todos os lugares, isso daqui seria algo assim relegado, esquecido, porque a medicina, a psicologia, como nós podemos ver também, tem digamos assim, uma visão sobre isso muito diferente. Então há uma imposição de uma plataforma de poder desconhecida. Se vende uma coisa, mas sua intenção é bem diferente. Eu discordo. Deixa eu entrar aqui um pouco no debate e chamar a Maria Elisa para conversar com a gente. Tem uma tentação de chamar de doutora, embora a senhora tenha dito que não, mas eu acho que todo mundo que trata da gente, que cuida da nossa cabeça, a senhora é psicóloga, sim, deveria ser chamada assim, respeitosamente. Fique à vontade. Existe uma idade em que a gente pode determinar assim, olha, a partir de certa idade, a criança realmente sabe o que quer, o que não quer, para onde vai. Vamos sair um pouco da questão da biologia, vamos partir um pouco para o comportamental. Eu queria ouvi-la nesse sentido. Sim.
Silvio, eu acho que o mais importante, a princípio, é a gente entender que o ser humano ele é formado em 3 dimensões. A dimensão psicológica, biológica e a dimensão social transcendente, que é a capacidade do homem sempre de ir além. Então, a gente precisa entender que nessa primeira infância existe todo um progresso biológico, psicológico, né, e o social. Então, a criança, desde muito pequena, ela vai crescendo e nessa primeira infância, até os 7 anos de idade, a criança ela não se volta para as questões da sexualidade em si, até porque ela não tem uma maturidade emocional e cognitiva para isso, né? Então, a criança ela é aquilo que você planta. Então, se ela é uma criança que recebe afeto, provavelmente ela é uma criança, então, que vai retribuir afeto, né? Se ela é uma criança criada num ambiente hostil, ela é uma criança, então, que tem essa tendência natural. Então, a gente precisa entender que existe um progresso, que não é assim, do nada, né? De repente. Então, tem esse caminhar, esse tempo que exige, né? Para esse desenvolvimento, então, emocional, cognitivo da criança, para que, então, lá na frente, por volta dos 8, 9 anos, é quando a criança começa a despertar para as questões da sexualidade em si. Porque até então, isso para ela só está sendo criança, né? Ela está conhecendo o mundo ao redor, ela está conhecendo aquilo que cerceia a sua realidade. Então, ali ela não se volta ainda para as questões da sexualidade em si. Então, seria até, digamos, errado pensar que uma criança de 2 anos de idade, por aí, teria a capacidade de decidir, né, se isso ou se aquilo, uma vez que isso não é a prioridade na vida dela naquele momento, em questões de desenvolvimento, tá bom? Psicológicos, biológicos e sociais. Aí, sobre o que a Amanda falou um pouquinho, eu fui ensinado desde muito pequeno a respeitar e ser respeitado. Nunca dividiram para mim a humanidade, né, entre homens e mulheres, negros, brancos, amarelos, vermelhos, homossexuais, heterossexuais. Respeitar. Então, quando você fala de bullying, de discriminação, por que não ensinamos apenas a respeitar o ser humano? Eu gosto muito do Alexandre Garcia quando ele diz que chega a um hotel, por exemplo, e joga lá um formulário para ele preencher e tem lá gênero. Ele escreve humano, com letras garrafais, com letras desse tamanho. Aí eu vou perguntar para a Amanda, ela pergunta e responde. Por exemplo, uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade, comete um assassinato, um homicídio. Você acha que ela deve ser julgada como um adulto? Ela deve ser julgada e condenada e pagar uma pena como adulto? Não, claro que não. Por que não? Porque ela não tem nem essa capacidade de discernimento, mas eu não acho... Mas uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ela tem capacidade de discernimento para decidir que ela quer trocar de sexo? Não, mas ninguém está falando isso, Lacombe, pelo amor de Deus, não é isso. Olha, eu conversei longamente com Alexandre Sadek, que é psiquiatra e coordenador do Ambulatório de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do HC da USP. É uma das maiores autoridades nesse tema do país. E ele me explicou que aos 3, 4 anos, é a idade que você começa a ter consciência do mundo, são as suas memórias mais antigas, recônditas, normalmente remontam a essa idade. E você já começa, a partir dessa idade, a enxergar também a sua orientação. Tem crianças, como é que você explica as crianças transgêneros? É porque são fatores biológicos. A criança nasce assim, ela tem orientação, o desejo, a atração, ou por alguém do mesmo sexo, ou por alguém do sexo oposto. Não quer dizer, com 3, 4... Não, com 3, 4 anos, você já começa a ter questões de... São conflitos naturais, Maria Elisa, de uma idade, né? Me perdoe, conflitos de identidade são normais. E podem ser conflitos passageiros, ou não. Mas peraí, ninguém está falando para você ter uma aulinha na escola, não é isso que se prega. Olha, você vai mudar de sexo, ou você vai ser homossexual. Até porque isso não se ensina. O que se está em discussão aqui, em pauta, é você ter respeito e não discriminar e não ser preconceituoso. Sem dividir, não precisa dividir para isso. Mas, Lacombe, o que você prega, o gênero humano, seria maravilhoso no mundo ideal se todos fossem tratados como iguais. Mas a realidade, infelizmente, é muito diferente, porque essas populações são minoritárias, são vulneráveis e elas sofrem, sim, bullying no colégio, sofrem violência, muitas vezes, dos pais que não aceitam como elas são, dos professores e educadores, são punidas, se automutilam, usam drogas, tem evasão escolar muito mais alta para essas populações vulneráveis. E é por isso que a gente precisa ter tolerância. Essa é a realidade. Elas não são. Claro, vamos ouvir os especialistas, mas ninguém falou em preconceito, em bullying. Mas existe o preconceito. Como é que você vai tratar? Você vai empurrar E quanto mais a gente divide, mais preconceito é, professor. A gente tem que ir para a realidade. Com todo o respeito ao psiquiatra, eu sou o educador. E gênero é para a escola. Ele vai tratar de um caso de exceção, alguma coisa assim. Ou seja, escola, eu viajo o país já há muito tempo, tendo contato com educadores de escolas, diretor de escola, entende? Então a gente vê a realidade muito diferente disso. Primeiro porque existe uma gama enorme de materiais. Estamos em São Paulo, poderia te citar editoras e muitos livros que chegam para poder influenciar as crianças desde muito cedo. Então é bem diferente.
Quando o gênero é implantado dentro de um país, a gente tem que entender o seguinte, é o que é vendado para todos, é vendido para todos nós, como nós vamos ter algo melhor, antidiscriminação, que não vai ter preconceito. Não é o que acontece, não aconteceu na Suécia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Quando a gente vê os dados reais, você pode entrar na internet e consultar simplesmente, Canadá aprovou gênero, o que começa a acontecer? O que quer dizer aprovar gênero? Só para política entender. de gênero. Então, você tem que retirar, você tem que modificar currículo, todo o processo de educação da criança, você tem que desconsiderar a realidade científica, começar a reescrever história e dizer, não existe homem e mulher. O que existe simplesmente é o gênero. E a partir disso, você entra, por exemplo, concretamente, e já fizeram experimentos no Brasil também, Suécia é o primeiro país que colocou banheiros de gênero. Banheiro onde você não tem definição. Qualquer um entra, parece muito bom isso. Banheiro unissex. Não é banheiro unissex, é banheiro de gênero. Unissex poderia, de repente, vamos dizer assim, alguns poderiam dizer que entra um homem, ele sai e entra a mulher. Não, é banheiro que entramos juntos. Só que os dados da Suécia é o segundo país de maior nível de estupro no mundo, depois da Índia. Então, como é que eu posso ter segurança? A mulher quer ser mulher. Para mim, Suécia parece um país muito civilizado e cosmopolita. Sim, isso é o que, de repente, algumas televisões mostram. A realidade dos dados do Conselho Nacional Sueco de Crime mostra a realidade, dados. Ou seja, as mulheres sofreram muito com isso daqui. Essas sociedades, elas são sociedades mais ideais. Elas são, na verdade, laboratórios científicos de comportamento humano. É o que vem acontecendo. Se você vê elas pregam a tolerância, o respeito. Elas são modelos de civilização, de então, comportamento civilizatório. Então, se fosse a tolerância, por exemplo, um caso famoso, qualquer um pode entrar na internet agora e verificar. 11 pais passaram por processo, alguns perderam a guarda dos seus filhos, simplesmente sabe por quê? Porque numa democracia você deveria opinar diferente de mim, não tem problema. Só que este pai, sua filha, faltou em 2 aulas de gênero na escola. Ele recebeu uma multa por isso, ele não quis pagar, foi conduzido à delegacia, foi preso, você tem filmado o próprio filho mostrando o que aconteceu com ele. Ele falou, olha, numa democracia eu poderia escolher por não. Por que eu não posso? Então, na verdade, o que acontece? Esses que pregam tolerância, quando eles colocam e impõem com força coercitiva policial estatal, eles vêm justamente começar uma série de políticas para imprimir a realidade do que a gente está vendo no mundo, afora. O que acontece, pelo menos na Alemanha hoje, é isso. A Alemanha realmente vem imprimindo contra um pai e uma mãe de família. Eu sou um pai, eu tenho 4 filhos. Ou seja, meu filho, se ele conversasse comigo sobre o assunto, não teria problema nenhum. Algum. Só que, olha, eu já tenho mais velhos, o mais novinho tem 9 anos. Eu tenho certeza que na Alemanha tem menos violência contra gênero do que aqui no Brasil. Nós somos campeões de mortes de violência essas estatísticas, já falei, essas estatísticas não são verdadeiras. Não são absolutamente verdadeiras. É o que o Fórum de Segurança Pública da USP, eu não acho confiável. Porque as estatísticas são feitas em cima de boletins de ocorrência. Eu já lembrei a você outro dia. As investigações policiais brasileiras elas são fraquérrimas. 2% de casos de homicídio são solucionados. Não há menor... Como é que você vai dizer, este caso aqui, a pessoa foi morta por sua condição de homossexual. Não há a investigação conclusiva. Como é que você vai dizer? Por exemplo, que são mulheres também são questionáveis. Também são questionáveis. Foi aprovado no Congresso. Meio-dia 16, voltamos agora com a pergunta do Silvio Navarro. Pois é um assunto absolutamente delicado. Eu vou tratar aqui com todos os dedos. Mas eu queria, mais uma vez, fazer uma pergunta para a Maria Elisa, que é psicóloga clínica. Sei lá, criança, o pai decidiu, eu acho que dependendo da idade, a criança não tem discernimento para decidir. Mas vamos lá, teve uma questão de mudança de sexo em dado momento. Aí passou um tempo, chegou ali na puberdade, avançou um pouco os anos, Maria Elisa, avançaram, e aí não quero mais, reversão, decepção com a decisão que tomei. O que acontece? Bom, aí a gente tem um problema grave nas mãos, né? Que na grande maioria dos casos culmina no suicídio. Diga-se de passagem, o Brasil hoje se encontra, mundialmente falando, no 8º lugar em números de suicídio. E vem crescendo assim absurdamente. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Distúrbios mentais. Desculpa te interromper, mas só para pontuar para quem está nos acompanhando. Sim. São casos de decepção, né? Tomaram a decisão equivocada. Sim. E não há reversão. Sim, bom, nesses casos, a pessoa vai ter que aprender a lidar com aquilo que foi feito, né? Existe uma escolha e existe uma consequência, entende? E se essa consequência ela é irreversível, então o que a gente precisa fazer? Aprender a lidar com a consequência. Então, essa pessoa provavelmente vai manifestar, sim, sintomas graves
né? Vai parar num psiquiatra, vai parar num psicólogo, vai parar num hospital para tentar fazer uma reversão e ali vai existir uma frustração, né? Num teor altíssimo, em que culmina aí, enfim, em N problemas mentais, psiquiátricos, emocionais, porque essa pessoa vai ter sempre esse estigma onde ela não vai mais conseguir retomar, ela não vai mais conseguir voltar, né? Seja a influência, uma decisão dela ou não, mas eu acho que fica muito claro, Silvio, nessa questão, a própria imaturidade em decidir, né? A questão da imaturidade em decidir, eu acho que o próprio arrependimento já prova que não existe uma maturidade, né? Se a gente levar em consideração uma juventude, pensar, né, na juventude em si, no tempo da juventude, nós temos aí pessoas que têm são pessoas, é tudo muito intenso, né? A juventude, assim, a adolescência é tudo muito intenso. Se ama, ama muito, se odeia, odeia demais, está construindo uma personalidade. Então, a pessoa não tem essa maturidade de decidir se faço, se não. E aí cai naquilo que é, né, depois o arrependimento, enfim. Mas isso ela não vai fazer só na idade adulta? Acho que nem é permitido você fazer uma operação de mudança de sexo, a não ser tem alguém crianças que começam o processo com 6 anos de idade. Não, tudo bem, mas nenhuma antes da puberdade, antes da maturidade. A minha pergunta era justamente nesse sentido. Deixa eu só fazer uma colocação sobre isso da Maria Elisa, porque há uma discussão em relação ao Conselho Federal de Psicologia também. Sim. Então, às vezes a impressão que dá é que essas decisões de troca de sexo têm sido tomadas assim, muito precocemente. Sim. E talvez haja uma pressão. Eu vou ler aqui uma psicóloga que deu uma entrevista para a Gazeta do Povo, que não quis se identificar e a gente entende por quê. E ela diz o seguinte, que o Conselho Federal de Psicologia exige a legitimização da identidade de gênero dos pacientes. E a aspas dela, eu não estou lá para afirmar ou negar a identidade de ninguém. Estou lá para fazer perguntas e fazer a pessoa se enxergar e perceber os conflitos que ela vive. Terapia não é agradável e nem é para validar ninguém. Perfeito. Será que isso está acontecendo, então? A gente passa muito por isso no consultório, né? É exatamente o que ela colocou, né? Nós não estamos lá para decidir nada, nós estamos lá para ajudar a pessoa, então, a lidar com as questões dela, com as questões próprias dela, né? E isso tem sido cada vez mais intenso. Os consultórios estão cada vez mais cheios, justamente por essas questões. E isso tem chego assim muito. Por exemplo, nós temos no consultório caso de crianças de 4 anos com 3 tentativas de suicídio. Isso não é uma brincadeira. Mas isso não acontece porque ela se sente violentada, porque talvez ela seja uma criança do sexo masculino que se olha no espelho e se enxergue do sexo Veja feminino. bem, ela Então, se sente violentada quando ela é descaracterizada enquanto pessoa. A identidade da pessoa é ser pessoa. Aquilo que a gente tem de ser humano, aquilo que é seu, especificamente humano. Entende? Mas uma você criança já tem de os 4, universos masculino e feminino com essa idade. Uma criança de 4 anos não consegue identificar os seus conflitos, percebe? Ela não vai manifestar como eu, como você, chegar e falar, se ela está chorando assim. e tentando, se ela claramente ela está vivendo um conflito, né? A Sim. violência não é muito maior, não quando você troca de sexo e depois se arrepende. A violência não é muito maior quando você não se enxerga naquele sexo e sofre bullying, sofre violência. Eu acho que o conflito deriva daí, né? De você não se enxergar, Professor, se olhar no espelho e se enxergar. Eu quero colocar um caso real, né? Publiquei esse caso porque está sendo sempre ocultado. O primeiro caso que fundamentou essa teoria de um doutor chamado John Money, ou seja, um garoto, por conta de uma cirurgia... Que é o David Ryman, né? Sim, exatamente. Ele perdeu o seu membro, ele perdeu o seu órgão genital masculino. Isso aconteceu de fato. O que aconteceu? Aquela família, vendo um programa de televisão, viu esse médico falando que ele ainda não tinha um caso para fundamentar a sua teoria. Procurou esse médico viu ali a sua causa de vida. Sabe o que ele fez? Isso aqui é provado, tá? Foi o primeiro caso de gênero que foi utilizado. Ele começou a fazer um experimento entre os 2 irmãos. Colocava eles numa sala, ninguém podia assistir, para eles manterem relação sexual, para que ele se acostumasse a pensar que ele poderia ser uma menina. E ele falava para os pais, você tem que vestir com uma menina, colocar um nome de menina e começar a fazer isso. Final dessa história, para resumir, ok? Ele se mata depois de uma entrevista que foi banida em toda a internet. Ele deu a BBC isso daqui, ele se matou logo depois disso, tá? Contou toda a sua vida, tudo que ele tentou, ele tentava se ajustar. Ele falou, eu não me entendia daquele jeito. Eu não me via daquele jeito. Bem, mas aí é uma família louca, isso é um ponto fora da curva. Não foi a família louca. Não, esse caso, aliás, é muito famoso. Foi o médico que fez isso com aquela família. Você não pode tomar isso como a regra, né? É que é o caso que fundamentou a teoria de gênero. Assim começou essa história. Uma triste história em que toda a família foi destruída. O ponto é esse, começa no erro.
Começou no erro, é mantido no erro e na prática, se aprovado pelo Supremo e for obrigado nas escolas, o que nós vamos assistir no Brasil é o que tenta se ocultar fora do país. Nós que somos pais, vamos começar o quê? A sofrer intolerância de falar o seguinte, olha, eu me baseio na ciência, eu me baseio na liberdade, dentro da democracia, e o STF pode passar por cima de algo que é real e começar a impor para todo mundo. Por que tem que impor? Por que realmente tem que tirar a liberdade da pessoa? Falar, olha, não, isso aqui é para questão de controle estatal. Só pode ser por isso, que é justamente o que as feministas no Brasil tanto falam. Elas usam da mulher para avançar uma agenda de poder muito mais ampla. Isso pode ser verificado... Agenda de poder as feministas? É ela mesma falando. Berenice Bento tem um vídeo na internet, ela estava no Sesc Vila Mariana, respondendo uma questão sobre o essencialismo estratégico, e ela fala claramente sobre isso. Ela fala, olha, sabemos que não existe uma mulher, que é um símbolo autoritário, e que a gente se usa o símbolo mulher para avançar numa agenda de poder. Só que ela é de uma outra banda. Ela é da banda que fala assim, nós não podemos usar. Nós temos que realmente falar, não existe mesmo. Não existe homem, não existe mulher. Por isso que quem está nos ouvindo, de repente, está pensando o seguinte, essa discussão é sobre homossexualidade? Eu lamento se você é homossexual. Você tem uma identidade, uma atração por pessoa do mesmo sexo. Que gênero não tem nada a ver com sexo. Então, para eles, você fala, isso não existe. Então, você quer desconstruir, entrar com uma plataforma muito mais longa e desconhecida, porque as pessoas não conhecem literatura. Está sendo enganado, jovens sendo enganados, todo mundo sendo enganado de uma farsa que já está provada fora do país. A gente continuar a nossa conversa e eu fico pensando aqui, digamos que a gente tenha lá aula sobre sexualidade, né, no colégio. Se você tem os seus filhos numa escola particular e não concorda com isso, você pode ter a opção, claro, de tirar os seus filhos dessa escola e procurar uma outra em que não haja aula sobre sexualidade, ideologia de gênero. Agora, qual é o risco que a gente tem de ter esse tipo de aula, esse tipo de quase que uma doutrinação nas escolas públicas, por exemplo? A gente corre esse risco? Vou falar pelo lado educativo, você pode também falar. Tá? É interessante ver o seguinte, né? Nós estamos vendo que, a partir dessa decisão, pode se obrigar todas as escolas. Você não vai poder... Se você trocar, vai ser semelhante, particular, privada, religiosos, não religiosos, isso não vai interessar, né? Então, professores que, de repente, se opõem a isso. Como é que vamos ficar nessa situação? Temos liberdade de cátedra. Então, o que acontece hoje tem uma gama enorme de cursos formando já de praticamente 15 anos para cá, formando em gênero muita gente, não mostrando a realidade, tá? Então, você imagina, eu me oponho a isso, eu não posso me opor, né, como professor? Então, vou ser demitido? Então, nós podemos ter um problema sério para professores. E um problema também de confusão para as crianças. Uma criança, na realidade, na Califórnia, você tem um vídeo lá sensacional disso. Eles fizeram um experimento na França e na Califórnia. As crianças têm que assistir a aula onde o professor tem que ficar falando, olha, não existe menina, não existe menino, e começa a tentar extrapolar para os animais. Só que ele não consegue mostrar os animais, porque os animais não são determinados por nós. Então, quer dizer, o macaco, macho, fêmea, está vendo ali. E no ser humano também, você vê esse dado aqui. Então, a negar isso e começar a ensinar a criança a negar a sua própria identidade. Problemas daqui podem ser muitos. Os dados que a gente encontra, Austrália, Inglaterra, confusão enorme, atendimentos psicológicos, psiquiátricos aumentando muito. Por quê? Porque a criança está sendo violentada. Claramente está sendo violentada. Você vê, a criança tem condição? O doutor estava mesmo falando, não tem condição. Então, se eu vou colocar isso, onde é que fica a liberdade da família, da criança, do seu processo cognitivo? Como é que vão ficar as coisas? Não é bola de cristal, gente, é a realidade. Então, em que momento, Maria Elisa, a gente pode começar a falar de sexualidade com um jovem, uma criança, um adolescente? Em que momento, então? Sim, na realidade, cabe aos pais, desde o início, né, em que a criança vai... Não salientar as questões da sexualidade em si, porque você pode gerar na criança uma curiosidade, né? Uma sexualidade precoce. Sim, uma sexualidade precoce, justamente. E isso gera nela uma curiosidade e pode acabar despertando nela um conteúdo que ela ainda não tem condições de lidar, né? E aí a gente pode, então, extravasar para algum lado. Então, é interessante que a partir ali dos 6, 7 anos de idade, então já comece a ter esse conceito com a criança, essa fala. Mas aí na família, ainda no seio familiar. Isso dentro da família, né? Porque é de onde deve partir todo o princípio, digamos assim, né? Então, isso dentro da família. Então, você vai, por exemplo, um exemplo prático aqui para nós que somos pais, mães, enfim. Você vai dar um banho no teu filho. Ali você vai explicando sobre a sexualidade, você vai mostrando, você vai contando. A própria criança vai tendo entendimento, poxa, meu pai, minha mãe, meu irmão. A criança vai criando essa relação social em si e começando a entender. Então, por exemplo, tentar ensinar sobre
especificamente aos 4, 3 anos, besteira. Mas ninguém está pregando isso, Né? Besteira. Deixa eu fazer É o que está em pauta Não, para não ser é o que ensinado. está em pauta. É o que está em pauta. Desculpa, Aliás, não é o que antes está em pauta disso, na ação aliás, é direta com e 1 ano e constitucionalidade. meio. E eu Não, diria senhor, também. não é É isso só que olhar tá aqui, eu na posso, ação. eu tenho aqui. Não é eu assim. posso, É isso, eu vou eles ler para chamam vocês, atenção calma, só gente. Você pra leu a você. ADI? Eu li a ADI, eu analisei a ADI. A ADI quer dar um conceito de gênero, que já Ela é... não quer dar um conceito de gênero, ela quer dar um combate, Não, ela é que eu prega li. o combate à O item discriminação. 2 da Eu vi ADI, também, o item 2 professor. da ADI, primeiro tem o pleito, depois no item 2, tenta conceituar. Vai lá nos princípios de Yoga Carta, que foi uma reunião entre 25 pessoas que bateram papo num lugar, não tinha caráter nenhum, não era ONU, não era OEA, não era nada. Bateram papo, escreveram um texto de 37 páginas, 25 pessoas, e começaram a fazer, a partir disso, tem todo um lobby para poder colocar aquela ideia que tem ali, que já foi superada no próprio movimento feminista. Já negaram aquele tipo de conceito que está de Yoga Carta, de 2006. Aquilo já acabou, entende? Eles não falam mais de identidade. Então, é o que está no texto. Primeiro que até o próprio teórico que escreve ali, ele nem conhece gênero. O que a gente deve falar, então? Se não fala em identidade, é o quê? Bom, eu não. Quem fala são as próprias Não, eu sei, teóricas. mas eu estou perguntando ao senhor. Nós estamos falando Qual seguinte, seria o termo correto, então? O gênero seria a extrapolação daquilo que é identidade. Você não tem mais sexo, você só tem um produto cultural. Você não tem nada, você não tem uma forma definida. A maior entidade feminista no Brasil fala justamente isso. Você não tem forma definida, então você se Mas constrói quando você do jeito fala que de quiser. identidade de gênero, não é isso. É como você se enxerga. Talvez seja diferente do Isso seu pode ser o sexo psiquiatra biológico. que leu Há Yoga currículos Carta. estaduais. Não é a Psiquiatra, realidade. não. Há currículos não é estaduais. Não, é que esse assunto é geopolítico, esse assunto não é médico. Ele coordena esse assunto, essa questão de transexualidade Sim, no olha, HC da USP. Sim, então eu convido ele para um debate, eu falo para ele o seguinte, doutor, esse assunto é geopolítica, esse assunto não é médico. Isso aqui é muito maior. Nós estamos falando em escala mundial de ideologia. Ideologia é você maquiar Mas se o senhor coisa... está negando que haja homossexualidade ou Não, transexualidade... mas já falou que não tem nada a ver uma Assim, coisa olha, com a outra. então vamos voltar no programa no início, né? Ou seja, homossexualidade tem identidade, gênero não tem identidade, ok? Esse assunto é outro. Se a gente quiser falar de homossexualidade, é muito bom falar sobre isso, porque a esquerda, ela sabe muito bem disso, porque ela é quem puxa esse tema. Quem entrou na ADI é um partido político comunista, e os comunistas entendem bastante sobre a homossexualidade. Código Penal na União Soviética, artigo 121, punia homossexuais. 50 mil homossexuais de 34 a 80 na União Soviética Quem está foram mortos. politizando a discussão é o senhor. Você me muitíssimo desculpe. bem lembrado. O senhor está fugindo totalmente da Muitíssimo discussão. bem Existe um lembrado. problema real, que é uma eu não violência estou contra politizando. essas crianças Quem e contra politiza é adolescentes que Butler. se enxergam de Não, forma não. diferente. Che Isso começa Guevara, na que infância e fuzilou na muito- adolescência. Che Guevara, Como que você vai fuzilou- lidar com essas Não, não. pessoas? Não, nós não estamos tratando Como de lidar com essas homossexuais. pessoas? Por favor, olha, deixa eu dar aqui uma informação rápida. Ontem eu fui dar uma olhada nos currículos estaduais de educação de vários estados. E há alguns estados que recomendam que já a partir de 1 ano e 7 meses de idade, as crianças já participem de brincadeiras que devem ajudá-las a lidar com a própria sexualidade. 1 ano e 7 meses, Maria Elisa. É Mas isso? isso é só falar que não existe brinquedo de menino ou menina. É isso que eles devem estar. Não sei, é isso? É uma creche, né? Com 1 ano e 7 meses. Não, é impossível, né? Tem criança que nem fala com essa idade. Você fala a respeito de ensinar a criança a partir dessa idade? O currículo está escrito aqui. Brincadeiras que a façam entender a sua sexualidade. 1 ano e 7 meses já Impossível. é... Nessa idade é impossível, né? Nessa idade, a criança não tem a menor capacidade, a menor possibilidade. Eu vou dar aqui um exemplo concreto. Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses. As minhas filhas brincam de Barbie. Ele vai lá e arranca a cabeça de todas as Barbies. Sem que ninguém tenha Sem dito que a ninguém ele tenha que- ensinado. Isso parte dele. E se ele brincasse Agora, com as Barbies? não tem problema algum. Exato, eu acho que é Entende? isso que quer Eu- dizer. não, quanto a isso, acho que é concordamos, problema. esse problema Tem existe. Seria o irmãs seu filho. Sim, que mas brincam aí com que a tá. Barbie, é Aí que natural. tá. Existe uma questão. Nesse caso, é o meu filho. Se você deseja, por exemplo, ensinar o teu filho as questões de gênero, ok, nós vamos respeitar, é a sua liberdade de escolha. Agora, impor que todas as escolas e que todas as famílias tenham a obrigatoriedade de ensinar o seu filho que todas as formas de amor são possíveis, não existe. Isso não existe. A senhora acha que todas as formas de amor não são possíveis? Da mesma Não, ela maneira falou de políticas não, públicas. estou falando de outro assunto. Ela falou numa coisa Mas, individual, não, coisa pública. não, estou Mas falando é de lógico outro que isso assunto. tem que estar previsto Você pode, numa você política pode pública, usar, senão você você- pode usar dos seus meios para então educar o seu filho de acordo com os seus valores. Perfeito. Estamos aqui para respeitar, é a sua decisão. Respeito sim. Agora, querer impor e usar de uma DI para que isso seja, então, obrigatoriedade a todas as famílias, além de ter o problema psíquico que vai gerar nessa criança e que não é pouco, você vai ter o problema emocional, você vai ter um problema familiar,
você vai ter um problema afetivo. Enfim, eu posso continuar aqui falando dos inúmeros. Eu acho que é um vamos deixar o problema de Silvio. O Silvio tá tão compreensão da quietinho hoje. lei, porque Silvio não é Navarro, isso por que a favor. lei Tô precisa. observando. O Estado não vai Posso fazer uma regular pergunta? isso. Aberto Você na leu a ponta ADI? direita. Desculpa colocar em público isso. Eu li a ADI não está falando nada disso. A ADI quer passar política pública, é para todos. Não tem liberdade individual. Sim, professor, isso. mas não é nesse sentido. É para combater o bullying, a discriminação contra Canadá essas falou a mesma populações. coisa. É para não omitir a questão de gênero, porque a questão de gênero está aí, ela é presente, é só a gente olhar para os lados. a Meu questão Deus, será ela que não tá dá no para a gente trabalho, ela ensinar? tá na escola. Respeite os seres humanos de um modo geral, não divida os seres Porque humanos. as estão minorias não presentes. são Por que que a respeitadas. gente tem Seria que sempre nos maravilhoso, dividir? Lacon, seria maravilhoso, mas isso é um mundo ideal. No mundo Mas real, vocês dividem na tanto, prática, vocês dividem. Eu acho que nunca os tivemos um mundo tão homossexuais, dividido. transexuais sofrem mas discriminação. os dados É uma Educação. tentativa de igualdade que só gera desigualdade, segregação e divisão. Quem é professor que está me ouvindo que vai entender de uma coisa que eu estou falando? Olha, 90% praticamente dos dados oficiais do Brasil mostram que alunos que terminam o ensino médio não conseguem interpretar texto básico. 92% não tem mais domínio de matemática. São dados oficiais do Brasil. Okay? Isso é um problema. Okay? Posso Isso fazer é um uma problema pergunta pra real você? Daqui a Não pouco são nós- excludentes. Rapidinho. Nesse- Então, nós estamos gastando energia desnecessariamente com algo que Sim, não... é um partido antidemocrático, passando por cima do povo, que quer impor sobre isso que eu quero falar na sequência. Não é Então, na antidemocrático. sequência, democracia na no sequência espectro Silvio político. Navarro retorna para falar do Partido Socialismo e Liberdade. Eu sempre achei que ou você tinha um ou tinha outro, ou socialismo ou liberdade. Silvio vai fazer uma perguntinha, eu toco a bola lá na ponta direita para o Silvio. Então eu arranco por aqui. Professor, e também acho que a Maria Elisa pode comentar de alguma forma, no final da sua última fala, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que o material didático, na minha modesta opinião, e eu quero ouvir um educador sobre isso, ele já chega muitas vezes viciado na mão da criança, e esse material didático ele entra dentro da casa, e acho que aí a Maria Elisa pode comentar também, e o quanto isso não influencia, porque a gente tem Paulo Freire, a gente sabe como a esquerda constrói esse material didático, como isso já nasce ali, é embrionário. Queria te ouvir em relação a isso. Muito bom, olha, veja bem, a gente tem que entender o seguinte, onde é que foi investido em gênero no Brasil? Formação dos professores, primeiro em pós, depois começou a graduação, depois, isso são políticas educacionais, tá? Depois em materiais didáticos e paradidáticos, para poder chegar numa escola. Quem é diretor de escola acaba ganhando, recebendo. Aí você pensa assim, tem uma multiplicidade. Não, é o mesmo viés, é a mesma ideia em qualquer um dos materiais que tratam sobre esse assunto. Depois você tem prêmio de gênero, para a escola promotora de gênero, aí você dá um super prêmio para os alunos de ensino médio, graduação, pós, tal, para tratar do mesmo assunto. Então, na prática, quando você chega sobre isso, você tem um discurso claramente deles, só pode ser esse discurso, só existe isso daqui, e banindo o que a gente tem de tradição biológica, do que você tem de conhecimento. Claro, não é só biologia, mas ela também é. Então, esse pessoal fica, ao falar toda hora sobre isso, você está tirando provas que, no Rio de Janeiro, uma escola, não vou citar o nome dessa escola, ela tirou, o menino, por exemplo, poderia se definir menino, não pode mais, está lá, acho que é alunx. Tudo termina com X, né? Tem um X agora. Agora a língua portuguesa tem culpa? Agora a língua eu sou portuguesa tem culpa? jornalístico, termina Não, a com língua X. é opressora. Como é que você vai fazer análise morfológica, sintática? Como é que você vai fazer isso daqui? Você começa a tirar as partes do discurso. Você vai começar a não aprender direito a sua própria língua por causa de uma construção, de uma coisa que seria uma teoria que não é uma teoria, porque para ser teoria ela tem que ter algum fundamento de alguma das ciências, e ela não tem, ela se nega a ter isso, ela está extrapolando completamente. Desculpa avançar nisso daqui, mas olha, tem um norte-americano famoso, tá na internet, 52 anos de idade, se divorciou, tinha 3 filhos, tá bom? Aí ele falou o seguinte, eu não sou homem, eu me identifico como mulher, ok? Tudo bem, não, como mulher não, como mulher de 6 anos de idade e tenho interesses sexuais por amiguinhos e amiguinhas de 6 anos de idade, para poder entender que gênero pode entrar em muitas coisas. Ele não tem idade e nem tem espécie. Mas peraí, Desculpa, o senhor está pedofilia, falando né? para uma questão Também. de pedofilia. Perfeito. Aí é pedofilia, crime, isso é aí o senhor está pedofilia. distorcendo Então totalmente você, por favor, a discussão. Michi, Não é daqui isso que 15 está anos você, em se eu estiver debate vivo, na ADI. Daqui 15 anos você vai se Eu lembrar espero de mim. que o senhor esteja. Quando tiver aprovado e depois entrar nas políticas públicas, porque eu acredito que você está sendo ingênuo no assunto. Por que você está sendo ingênuo? Não, eu acredito que o senhor está usando uma teoria conspiratória, mas tudo bem, sim. cada um Bom, acredita verdade, no que quiser então, acreditar. conspira Butler, né? Porque eu estou te mostrando a realidade, estou te mostrando fatos do que acontece fora do E eu país. estou te dizendo que Judith Butler é uma das teorias e ela vem justamente, e existem Por isso que outras ela é mais que o reconhecida fator biológico no meio é importante. acadêmico. Começou com ela. Sim, não, ela é o ícone da coisa, ela permanece. Ela continua sendo chamada como
Porque ela propôs uma teoria para questionar justamente a biologia como destino das pessoas. Aí ela fala que sociedade, cultura exercem influência. Só que aí cada ala... Bom, então vamos colocar na prática. Você acha que se a ADI aprovasse, nós temos que ter um mundo ideal, todo mundo ia passar a se respeitar e ok. É mais ou menos isso que você está me falando. Professor, eu vou te dar um dado. Amanda, o Supremo Tribunal Federal ele já julgou inconstitucional uma lei do município de Novo Gama, em Goiás, o senhor sabe disso, agora em abril desse ano, no começo desse ano, uma lei que vetava a discussão de gênero nas escolas. Então, ele já sinaliza aí como deve se comportar em novembro. O STF, se for olhar por esse lado, é claro que vai acontecer isso. O que me preocupa é não só a imposição, a intolerância de passar por isso. Não é imposição. Hoje, a questão de gênero ela é omitida dos currículos. A única coisa do Plano Nacional de Educação, juridicamente falando, a única coisa que o Supremo Tribunal Federal é dizer que essa palavra pode ser incluída. Juridicamente falando, onde se fazem as leis? Congresso Nacional. Nós estamos falando disso aqui. Ok. Uma ADI, ela está passando por um caminho que não é o Congresso Nacional, instrumentalizando o STF. Como tantas outras leis, isso chama ativismo judicial. E baixando uma norma para todos nós, ainda que não queiramos. Já chegando ao fim do programa, e eu estou pensando aqui que aquele pessoal que fala tanto em ciência na Covid é o mesmo pessoal que nega a biologia. Lembra daquela aula XXXY lá na biologia? O pessoal que pede tal do banheiro único, né? O pessoal que pedia o vagão só para mulheres, né? Nos metrôs e nos trens, é mais ou menos por aí que a gente vai. Daqui a pouco a gente arremata aqui a nossa conversa. Já chegando ao finzinho do programa, falou pouco hoje o Silvio, então vou passar a palavra a você. Vamos jogar uma pergunta aqui, tanto para o professor quanto para a Maria Elisa, psicóloga clínica, que é... A gente falou muito das crianças, depois avançamos até um pouco sobre a questão puberdade, adolescência, mas e os pais? E os pais, Maria Elisa, começo com você. Como tratar a cabeça dos pais? Conscientização, clareza, objetividade. Precisamos ser diretos, levar o problema, levar para discussão, para que então os pais tenham clareza daquilo que faz. Porque em sua grande maioria eles fazem enganados. Pensam que estão fazendo um bem quando na realidade estão fazendo um mal, né? Dar a liberdade ao seu filho não significa promover a ele tudo que ele possa experimentar, mas ao contrário, dar a liberdade também é ensiná-lo aquilo que naquele momento é bom, daquilo que naquele momento não é tão bom assim. Então eu acho que os pais hoje confundem muito essa relação de pais e amigos. Sou amigo do meu filho. Não, você é pai e você, quanto pai, precisa se posicionar como tal. Eu acho que... A Revista Oeste tem o Frank Furedi, que é um sociólogo húngaro maravilhoso, com vários artigos sobre isso. Professor, para a gente encerrar. Olha, eu termino fazendo um convite a você, que pai e mãe que está me ouvindo, como eu também, pai, não só educador. O STF pode aprovar essa ADI e vai passar, se aprovar, está passando por cima de toda a movimentação do Brasil inteiro que se assistiu, foi histórico, um não retumbante ao absurdo da política de gênero, não a pessoas. Aqui nós não estamos falando de individualidade, nós estamos falando de política pública, intolerante. Então, temos um caminho, o caminho é o Congresso Nacional. O caminho continua sendo pedindo àqueles que nós votamos, eu não votei nos 11 ministros. Então, pedindo a eles que pautem um projeto que pode barrar o ativismo judicial e parar com essas invasões de poderes. Os ministros são ministros do Supremo, ok, Casa de Leis, Congresso Nacional. Então, é um convite a você, pai, que possa fazer diferença como fez, lotando o Congresso Nacional, as câmaras, as assembleias também no Brasil afora. É isso que deixo para os pais. E, claro, a gente está sempre à disposição na internet para esclarecer mais sobre o assunto. E a nossa enquete no Instagram, nos stories do Opinião Rede TV, deu 96% dos espectadores contra, né, o STF aceitar essa ADI aí, esse pedido do pessoal. Bom, a discussão é polêmica, o assunto é sensível, foi acalorada a discussão, mas acho que a gente acrescentou de alguma forma. Opinião no Ar volta amanhã. Até lá.